Oi, Rafael. Vamos lá, então. Nós estamos num momento histórico pertinho do ano 100, um pouquinho antes do ano 100. Dois textos estão sendo escritos, distintos, contemporâneos, né? Clemente de Roma, que seria sucessor de Pedro, está escrevendo um texto grande, um texto completo em Carta aos Coríntios, né? Aquela igreja plantada por Paulo, agora é o bispo de Roma escrevendo para aquela igreja, Clemente de Roma. E contemporâneo está João tendo uma revelação, preso na ilha de Patmos, tendo uma revelação de Jesus e escrevendo um livro de Apocalipse, onde eu acho importante marcar duas coisas. Primeiro, as cartas às 7 igrejas, né? 7 igrejas que eram ao lado de onde João está escrevendo. João está preso na ilha de Patmos. As igrejas ficam ao lado, ali na hoje Turquia, né, que era a Ásia Menor. As 7 são todas ali muito próximas. E na sequência ele vai fazer vai passar toda uma visão profética, onde talvez o mais marcante é a associação da destruição da Babilônia que é associada com Roma, certo? Através da profecia de Daniel lá de trás, a gente tem a associação de que o reino, né, da estátua babilônica que está dominando agora é o reino de Roma, e o livro de Apocalipse vai passar toda uma sequência profética falando sobre a destruição dessa Babilônia, certo? Que é Roma, né? Nesse instante. E o bispo Clemente de Roma está escrevendo uma carta para os coríntios. O que a carta aos coríntios do Clemente de Roma está falando? No início ela está falando de uma rebelião que ocorreu na igreja de Corinto, que teriam sido afastadas as lideranças, né, as lideranças da igreja, e que essas lideranças da igreja tinham uma... era importante porque elas representavam uma sucessão apostólica, ou seja, elas tinham sido plantadas por Paulo, né? Então as lideranças plantadas por Paulo foram usurpadas da liderança da igreja cristã de Corinto. É isso que narra na carta de Clemente de Roma. Uma informação, essa é a informação histórica, certo? Houve uma tomada de poder na igreja de Corinto. Nas cartas do Apocalipse está se narrando também conflitos internos, né? Nas igrejas, né? Aquela coisa está se narrando que existe uma resistência dentro das igrejas. Todas as 7 igrejas do Apocalipse estão sendo criticadas por Jesus, né? Ou seja, dizendo que internamente tem muita rebelião, digamos assim, né? Tem muita gente, tem muita impureza na igreja, nas 7 igrejas do Apocalipse, e tem uma rebelião documentada por Clemente de Roma na igreja de Corinto. Ok, então é isso que está acontecendo com a igreja recém-plantada, né? Recém-plantada pelos apóstolos. Esse é o fato histórico, ponto, né? E aí a questão é que as cartas do Apocalipse também, elas trazem uma crítica específica de Jesus a uma doutrina que é a doutrina dos nicolaítas, né? E Jesus fala que odeia, né? Usa um termo forte: eu odeio a doutrina dos nicolaítas. E entender essa doutrina dos nicolaítas é importante porque Jesus odeia, certo? E aí, quando você olha no texto do Apocalipse, ele tem 2 passagens que é assim, eu vou ler. Apocalipse 2,6 diz assim, para a igreja de Éfeso, né? A carta para a igreja de Éfeso: tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E as obras dos nicolaítas, que Jesus também odeia. Ok, isso os Efésios.
Apocalipse 2, 14 e 15, carta para a igreja de Pérgamo, diz assim: Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, ensinando a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a imoralidade. Assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha, quando eu leio esse texto, eu entendo, bom, então a doutrina dos nicolaítas é diferente da doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a imoralidade. A doutrina dos nicolaítas é uma coisa diferente. Não sei o que é, mas é diferente, pelo que o texto de Apocalipse está dizendo. Só que todas as cartas na sequência na sequência histórica, né, uns 100 anos, a partir de 100 anos para frente, vão revisionar e apontar que a prática dos nicolaítas era imoralidade sexual e coisa sacrificada aos ídolos. Então, você olha e fala, não parece pelo texto de Apocalipse, mas vai ser dito pela igreja na sequência. Nos anos, 100 anos para frente, vai começar um revisionismo, todos vão vir para cá e apontar que era isso, que os nicolaítas, que essa coisa que Jesus odiava. Só que, vamos para a origem da igreja Nicolau, Nicolaítas, Nicolau, e todo o Antigo Testamento fala que os nomes refletem a sua missão, certo? Então os nomes entregam, certo? Pela doutrina bíblica, a gente pode assumir isso. Você pega lá que é Nicolau, o nome Nicolau, a origem do nome Nicolau, no grego, Nikao significa vencer, dominar, Laos é povo. Aquele que vence, que domina o povo. Ora, a doutrina dos nicolaítas está parecendo muito mais a doutrina vinculada àqueles que dominam o povo. Ora, o que está acontecendo? Está acontecendo com a igreja cristã similar, vai acontecer com a igreja cristã similar com o que aconteceu com o povo de Israel, certo? Deus queria conduzir o povo rejeita, líderes assumem, querem um rei, tá bom, e aí recebem rei e fica aqueles reis porcaria o tempo todo. A igreja de Cristo, ele vai construir sua igreja, e logo no início, a gente tem hierarquia aqui. Tem hierarquia aqui. Os apóstolos morreram, agora quem é o chefe da igreja? Quem é o chefe da igreja? Assim, bispos, presbíteros, depois bota papa. Ou seja, começa essa hierarquia, ou seja, o domínio sobre o povo de Deus. Me parece que é o que o nome Nicolau aponta. Então, esse é o ponto. Ou seja, se a doutrina dos nicolaítas não era o domínio sobre o povo, né? Ou seja, a segregação e o domínio pelo povo pelas lideranças eclesiais. Lembrando que o conceito da pregação, o que a gente vê em Atos dos Apóstolos, é uma igreja comunal, certo? É uma igreja comunal, não uma igreja com chefe. Não tem cacique na igreja de Cristo durante Atos dos Apóstolos. Caciques vão começar a aparecer agora, né? Os caciques da igreja, né? Os chefes da igreja vão começar a aparecer agora, a partir desse momento. E os nicolaítas, o que era a doutrina dos nicolaítas, passa a ser, dentro da igreja, passa a ser moralidade sexual e carne sacrificada aos ídolos. É um ponto de atenção em relação ao revisionismo histórico versus o que foi efetivamente o fato histórico.